Aleluia. Amém? Então, eu não vou demorar muito, nós temos muitos irmãos vão entrando com o tempo, mas antes eu queria orar para nós, eu chamar o pastor Ricardo. Amém, Pai? Você aí do outro lado, feche seus olhos aí onde você estiver. Pai, nós te louvamos e te agradecemos por essa oportunidade de estarmos juntos. Obrigado, Pai, porque o Senhor é bom e a tua bondade tem cercado a nossa vida. Que hoje nós possamos ser edificados pela palavra e pela tua imensa graça sobre nós. Nós estamos aqui para ouvir e aprender do Senhor. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém, irmãos. Vou convidar aqui o pastor Ricardo. Aleluia. Aleluia. Pastor, já te enviei aí o convite. Aleluia. Aleluia. Paz, irmãos. Aleluia. Olá, pastor. Tá tudo bem com o senhor? Tudo bem, graças a Deus. É a primeira vez que a gente se vê, né? Não é presencialmente, mas é online, né? Vale a conexão do espírito, né? Eu falei que eu vou ser ousado e vou convidar o pastor Ricardo para fazer uma live com a gente. Amém, que bênção, privilégio. Esse ano o senhor já está com a gente aqui em Madrid, né? Em maio, né? Mas não vai faltar oportunidade de estarmos juntos de novo. Amém, que bênção. Aleluia. Então, antes da gente começar, quero primeiro te agradecer pelo convite, falar que é uma imensa honra para nós. Minha esposa fez até um cenário aqui nessa live. E tal, mas é um imenso privilégio para nós te receber online. Sei que a gente vai estar junto pessoalmente em breve aqui na Europa. Amém. Mas eu quero dizer que tem sido canal de bênção para minha família, a gente quer ouvir as suas ministrações. Temos sido edificados tremendamente em relação a tudo que Deus tem feito através da sua vida. Amém, que bênção. Vocês estão me ouvindo bem aí? Dá um joinha. Está ouvindo bem? Estou ouvindo perfeitamente. Que bom. Para mim é um enorme privilégio poder participar com vocês aí. Eu também acompanho o trabalho dos irmãos aí e vejo que vocês têm experimentado de muita graça, de muito favor de Deus, né? Sim. E eu creio que é um novo tempo sobre os radicais livres, né? E com certeza é um tempo poderoso, né? Não vamos perder essa grande oportunidade, né? E mesmo online aí tá recebendo e participando e se envolvendo, né? E essa vida online agora está criando conexões, né? É verdade. Isso é um tempo oportuno para criar conexões e creio que a gente vai receber muito. E já entrando no assunto, pastor, que a gente tem muito para falar hoje. Sim. O propósito da conversa era falar sobre graça com princípio, né? Muito bom. Adoro esse assunto. Não, e o interessante é o seguinte... mais adoro. Esses dias atrás eu estava lendo uma publicação desses pastores que ficam muito na internet, e eu vi uma publicação no comentário de um pastor específico que falou que na graça não existe princípio, apenas relacionamento. E aquilo me deixou um pouco contrariado, porque eu falei assim, mas na minha casa, eu fui criado pela minha família, meus pais, eu me relacionava com os meus pais, mas eles me ensinaram princípios de vida, né? Então, o simples fato de relacionar não descarta princípios que foram ensinados pela minha família. E eu também creio que na graça não é diferente. E a pergunta que eu te faço é, na graça, na nova aliança, tem princípio? Com certeza, sem dúvida nenhuma, né? Lá em João diz que Deus ele se manifestou, né? E Deus e a palavra é uma só coisa, né? Então não tem como você separar a graça e você separar dos princípios, né? Na verdade, quando você entende a graça, você vai ser mais consistente nos seus princípios de vida, né? Se você conversar... Meu filho tem 7 anos, né? Eu falei, filho, o coronavírus está aí, as coisas estão complicadas. Eu falei, beleza, pai. Só não tirando minhas férias, minhas viagens, está tudo certo. Então, a compreensão que ele tem da dificuldade é uma. A compreensão de um adulto é outra. Então, a nossa compreensão está ligada à nossa maturidade, né? Então, essa galera na internet, todo esse frisson, elas estão entendendo segundo a maturidade delas, né? E o que faz a pessoa amadurecer são os princípios, não são os relacionamentos. Aí eu casei na corte, aleluia, me guardei, me separei, é só mel, só love, beleza. Voltei na lua de mel,
chegou as contas para pagar. Se eu ficar só no love com ela, eu quero ver quem vai pagar a conta, quem vai fazer as coisas acontecer, né? E hoje, na geração que a gente vive, uma geração muito sem consistência, né? Elas estão baseando a vida delas só em relacionamento, não em princípios, né? Sim. E a gente tem um mestre aí chamado Pastor Wilson, que é um grande referencial. Ele subiu aí de uns 7 mil seguidores no Instagram dele em poucos dias, né? E ele é um homem que sabe que no tempo de crise, as pessoas que vivem por princípios, elas se destacam, né? E quem não tem princípio, é igual a tempestade, né? Os dois construíram uma casa, um sobre a rocha e outro sobre a areia, né? Mas, inevitavelmente, a tempestade veio sobre as duas casas, né? Aquela casa que era consistente, deu uma balançada, mas permaneceu. A casa que foi sobre a areia, a tempestade veio, balançou e caiu, né? Então, a tempestade aponta para a crise, né? Então, beleza, relacionamento, não tem princípio. A hora que a tempestade chegar no casamento, no filho, nas finanças, no ministério, vai sobrar nada. Porque a Bíblia fala lá em Coríntios, né? Cristo é o fundamento principal. Agora, a maneira que vocês vão construir, vocês resolvem aí. Quer usar palha, quer usar ouro? Mas eu vou mandar fogo. Eu vou mandar fogo. Vocês decidem aí. E quando o fogo chegar, o que sobreviver, o que permanecer aí, vai receber um prêmio, né? Então tem um prêmio aqui, tem um prêmio lá também, né? E disso, pastor, você disse algo interessante, porque nessa nova onda, muito princípio por essa ideia tem sido descartado, né? Princípios que fazem parte de todo o fundamento da igreja. Esse dia para trás eu li uma postagem de um certo pastor que eu brinquei comigo mesmo. Falei que acho que Lutero até sacudiu dentro do caixão agora. Um absurdo, né? De tanta história que os nossos pais e a nossa liderança, até como videira, construíram, né? E um dos princípios que eu vejo que o pessoal mais refuta hoje é o princípio da honra, da liderança, né? Dos meus pais na fé, de quem cuidou de mim. Né? Na graça, existe o princípio da honra? Existe mais ainda. Quando você pega uma pessoa imatura, ela sempre vai viver de uma maneira imatura. Quando você pega alguém maduro, ele vai viver segundo a maturidade dela, né? Então, quando você confronta uma criança, você não é mais meu pai, não quero mais brincar com você, não quero mais, nhé. Por quê? Ele para de admirar, para de respeitar e para de honrar, porque ele foi ajustado, ele foi confrontado, ele foi exortado. Princípio. Então, só consegue permanecer no princípio da honra quem é maduro. Quando eu comecei minha jornada ministerial, eu tinha 16 anos de idade, né? Sim. E eu só conseguia admirar e honrar quem não me confrontava. Então, nossa, meu líder é um homem de Deus, cheio de Deus e tudo. A hora que ele vem e me confronta, eu já paro de falar dele, já paro de honrar ele, pode mudar a maneira de enxergar ele. Porque, na verdade, o problema não está nele, está em mim. A Bíblia fala em Provérbios, se você confrontar uma pessoa rebelde, mais rebelde ela fica. Se você confrontar um sábio, mais sábio ele fica. Então, o problema não está no confronto, está em quem nós somos, né? E quando a gente entende quem nós somos em Cristo, é impossível de não ser mais sábio, mais próximo, mais visionário, mais estratégico, né? Nós vamos impulsionar quem Cristo é dentro de nós quando a tempestade vem, né? Eita. Porque eu ouvi uma vez de uma certa pessoa, a gente às vezes eu fui dar um conselho para ela falou comigo que já tinha o Espírito. Eu disse, não, eu também, eu tenho o Espírito Santo, às vezes fala comigo, né? Porque as pessoas nessa onda, porque a graça é o próprio Cristo, a gente sabe disso. Mas nessa nova onda que vem surgindo, né, há muita conversa e o pessoal questiona muito a liderança, né? Mas Deus também fala comigo, né? Eu não preciso do meu pastor, do meu líder. Então, qual que é o prejuízo de um jovem que pensa assim? Eu não preciso de ninguém. Primeiro, o homem mais milionário, bilionário que passou por essa terra chamou Salomão, né? E com certeza não vai ter ninguém mais bilionário do que Salomão, né? E ele teve uma oportunidade na vida dele de pedir algo para Deus, receber algo de Deus, né? E ele não pediu coisas, não pediu poder, ele pediu sabedoria para julgar, né? E lá em Provérbios diz o seguinte, que a porta da vida, ela é instrução e correção. E aí, se uma pessoa milionária, bilionária, chamada Salomão, homem muito sábio,
ele nos diz que a porta da vida é instrução e correção. Então, quando eu rejeito a instrução e rejeito a correção, eu nem comecei minha vida. E qual que é a grande questão? Eu fico vendo, hoje as pessoas estão na moda, estão na internet, todo mundo tem voz, todo mundo fala. Você nem sabe quem é a pessoa, quem é o pai espiritual da pessoa e quem a pessoa é, né? E você começa a ouvir aquilo. E você começa a se identificar segundo a sua maturidade. Uma pessoa madura se identifica com alguém que é maduro. O imaturo se identifica com quem é imaturo. Agora, qual que é a questão? Se a pessoa é imatura e se identifica com a pessoa imatura, os anos vão se passar. Eu vou parar de me identificar com o imaturo porque eu vou cair em si. Poxa, eu estou com 30 e poucos anos, não tenho nada, não construí nada, não sou nada. Então ele vai parar de admirar o imaturo e começar a admirar o maduro. Por isso que o nosso encargo é o quê? Edificar uma igreja de vencedores. Mas tem muitos imaturos. Então, por isso que o amor ele é paciente. Enquanto eu vou investindo, eu estou aguardando ele cair em si, né? Eu tive o privilégio de cuidar do pastor Felipe e do pastor Tiago, que é filho do pastor Wilson. E eles eram adolescentes quando chegaram em São Paulo, cheios de coração, de querer responder a Deus, né? E o pastor Wilson, o que muito me admirou na vida dele, que ele nunca vende os princípios em qual ele vive. E faz muitos anos. E os filhos ficavam, às vezes, chateados e tal, e tudo. Mas os anos se passaram e hoje eles admiram o pai no ministério, como em tudo. O que aconteceu? O pai permaneceu firme, sem vender porque o pai tinha uma visão de construção. Os filhos caíram em si e aí automaticamente estão pegando o legado do pai. Então, combater hoje com uma pessoa imatura, nós não temos condições. A única condição que a gente tem é ensinar, é ministrar, é orientar. É igual um pai que tem muitos filhos em casa. Um vai amadurecendo, cada um, igual o filho pródigo e o irmão do filho pródigo. O pai estava amando, cada um estava num tempo diferente, né? Mas o que eu poderia dizer para uma pessoa que acha que é a última bolacha do pacote, que acha que não tem que te confrontar com não sei o quê, eu tenho dó, porque é uma criança, é um adolescente infantil e está cheio de homens com cabeça de adolescente. Qual que vai ser a consequência? Como a Bíblia fala em Coríntios, que o fogo vai vir, que vai provar a construção. Se não sobrar nada, o dano vai ser muito grande, né? Então tem muita gente, eu cuido de adultos aqui na igreja também, né? Então tem casamento, tem empreendimento, que o cara está caindo em si agora. Mas falta de pessoas falar não foi. Então Deus usa várias maneiras para as pessoas caírem em si. Aqui em São Paulo mesmo, tem muita gente que nos olhava, esses irmãos da vida da vinha está ultrapassado, perderam a modernidade, perderam a veia, não estão na vibe. Está tudo voltando para a nossa igreja. O que eles perceberam? Na tempestade, é tipo assim, eu estou morando numa casa. A casa é legal, é moderna, tecnológica. É sempre o pai do vizinho, mas mais legal que o meu pai, né? Porque ele não me confronta. A internet não confronta ninguém. Aí, de repente, vem uma chuva muito forte e a casa começa a... Aí ele começa a lembrar, mano, meu pai me falou que esse vizinho aqui, ele não tem muita visão, não tem muita identidade. O que o cara vai fazer? Vai começar a ficar com medo de ficar naquela casa. O que vai fazer? Vai voltar para casa do pai. O que aconteceu com o filho pródigo? Ele foi embora da casa do pai, a tempestade veio, o dano veio, falou, mano, essa casa que eu estou morando aqui é perigosa, vou morrer de fome, vou acabar com a minha vida. Eu vou voltar para casa do meu pai. Eu tenho pessoas aqui que estão voltando, que estão com medo de Jesus voltar e a gente prega o evangelho da graça, genuíno, por princípio, com consistência, com o mover de Deus. Está tudo voltando, porque estão com medo de ficar na outra casa, entendeu? Então, o que a gente tem que ensinar para essas pessoas nesses tempos é o amor, ele pensa. No livro da corte, tem um capítulo, eu vou até fazer uma live semana que vem sobre o amor que não pensa. Eu estou usando uma estratégia para atrair a galera para falar, mudando a isca. O amor, o que é o amor que pensa? É o amor que estica o pensamento. Eu estou gostando dela. Estica o pensamento assim, vê se consegue manter esse amor. Não dá? Então avalia. Então as nossas decisões, elas têm que ser pensadas. E quando você estica o seu pensamento, estica, se você permanecer com o seu pensamento, existe uma possibilidade de você não quebrar a cara. Agora, se você esticar e falar, mano, o negócio não vai dar certo. Então você já abre mão, né? Então nós vivemos uma geração que elas não pensam como Deus pensa, elas pensam com as emoções. O que Paulo fala? Foge das paixões da mocidade, porque é um perigo. E qual que é o amor que não pensa? É o amor emocional, né?
E eu queria até entrar em algo. Você falou muito dessas emoções da juventude. E a gente percebe muito migração, né? As pessoas migram muito por causa dessa questão da instabilidade. Então, por exemplo, às vezes a gente tem membros de célula que não gosta de um líder. Aí fala assim, não, eu quero mudar de célula. Eu não gosto do líder tal. E essa pessoa sempre vive nessas mesmas consequências o tempo todo dentro do ministério, né? Qual que é o dano, então, que ela sofre de não desfrutar desse tempo de maturidade, né? Em questão da liderança, da maturidade e não deixar que as suas emoções se aflorem. A Bíblia fala no livro de Tiago o seguinte: seja um motivo de muita alegria o passar por diversas provações. Parece uma coisa esquisita, né? Como que eu vou me alegrar por passar por diversas provações? Lá em Tiago, capítulo 1, se você ler os primeiros 6 versículos, você vai entender melhor, não tenho tempo de explicar. E lá fala que existe uma ação que essa tribulação vai produzir na sua vida. Mas o propósito dessa ação é que você seja inteiro naquilo que você faz, né? Então, quando uma pessoa ela vai abortando ciclos na vida dela, Deus coloca você hoje para você andar com alguém. Porque Deus quer colocar algo em você que a pessoa tem. Eu vou e aborto esse princípio. Eu lembro quando eu fiz curso de gestão empresarial, eu não gostava de aula de contabilidade, né? E eu ficava lá dormindo, celular e tudo. E depois de alguns anos, falei, mano, eu não sei nada de contabilidade, deveria saber. Então eu tenho falta de uma área da minha vida, porque eu rejeitei um contexto da minha vida. Uma vez, quando eu era líder de célula, tinha uma moça que ela mudou de célula 6 vezes. Não, esse líder fala muito, esse aqui fala pouco, esse aqui confronta, esse aqui não abraça. A vida do líder, beleza, ele pode até estar errado, ele está no processo de transformação. Mas a vida dele vai continuar. E a vida da pessoa que, não, vou mudar, ela foi embora. Perdendo o que o líder tinha para acrescentar na vida dela, né? Hoje o que eu tenho na minha vida são resultados de vários pastores que passaram pela minha vida. E quando eu começo a andar com alguém, a primeira coisa que eu tenho na minha mente, eu preciso absorver o que aquela pessoa tem em Deus. É sabedoria, é realidade, é visão, é clareza, é provisão do que é. Então eu vou adquirindo. E sempre quando eu falo que as pessoas querem mudar, eu falo, ó, eu sou um pai espiritual e também sou um pastor. E eu preciso falar umas verdades. Como que o Senhor se manifestou? Cheio do quê? De graça e também de verdade. O que liberta a pessoa? É a verdade. Na ausência da verdade, a mentira é uma verdade. E às vezes a pessoa está cheia de verdade na cabeça dela, que é uma mentira segundo a palavra de Deus. Aí eu, como pastor, que eu vou, Romanos 12, e eu vou ministrar. Falo, ó, e eu falo sobre o propósito de Deus, sobre a visão e tudo, e depois a pessoa é livre para fazer a escolha. Eu não tenho o poder de escolher pela pessoa, mas eu tenho o poder de ministrar na vida da pessoa. Mas o dano, hoje eu conheço muitas pessoas que deveriam estar muito longe em Deus, mas elas não têm algumas coisas em Deus que Deus queria dar através de pessoas, né? Ah, não, eu queria andar com Moisés, vai ser Josué então. Ah, eu queria andar com Jesus, vai ser Pedro que andar sobre o mar aí, pregar para 3.000 pessoas. Não, eu queria andar com Paulo, vai ser Timóteo então. Então as pessoas, eu sempre queria andar com o pastor Naor, com o pastor Wilson. Mas espera lá, tem uma jornada, tem que comer mais feijão, tem um processo. E eu fui indo de glória em glória, hoje eu tenho esse privilégio, né? Eu queria te perguntar, e o benefício de quem conhece e pratica o princípio da honra agora? Você tem... Eu vou dar só um exemplo. O pastor Wilson ganhou uma HRV. Foi abençoado há um tempo atrás, né? Eu também ganhei uma HRV esses dias para trás, né? E eu vejo características na minha vida que o pastor Wilson tem, que eu recebi dele, né? Por quê? O que é honra? Honra é você dar valor. Honra é você fazer leve a vida da pessoa. Honra é você servir. Honra é você apreciar. Agora, como eu vou apreciar alguém que é diferente de mim? Só quem é maduro. Porque uma pessoa que é madura, ela também é inteligente. Fala, poxa, aquela pessoa é totalmente diferente, mas Deus colocou ela na minha vida. E aí você começa a desfrutar do favor que tem na vida daquela pessoa, porque você está honrando o caráter daquela pessoa. Que a Bíblia fala para você honrar o quê? O que está dentro, a essência, a unção, a graça. E poucos jovens hoje têm um legado espiritual, porque eles não conseguem honrar, porque tem essa visão que você está falando, é relacionamento, não é princípio. Tá bom, eu estou honrando meu líder, olha que ele vem, espreme minha espinha. Não é bem assim, não funciona bem assim.
Aí muda a maneira de enxergar o seu líder. Nós fazemos parte de uma geração que estamos edificando uma igreja de vencedores. Então, o que faz uma igreja de vencedores? Não é o prédio, não é a cadeira. São os irmãos se tornando vencedores. Como que os irmãos se tornam vencedores? Aí é o processo de transformação, de ensino, de clareza. Mas eu vejo na minha vida, eu andei com o pastor Rogério. Quando eu virei pastor de igreja local, eu não tinha nada do que eu precisava para ser exitoso como pastor. E eu comecei a andar com o pastor Rogério. Aí eu comecei a perceber que o que ele tinha era o que eu precisava para seguir o ministério. O pastor Rogério é sensível no espírito, ele produz ambiente de família, ele é muito cheio de Deus, ele tem um coração incrível, amar a pessoa como indivíduo. Aí eu peguei isso e comecei a edificar a igreja local. Éramos 160 irmãos. Hoje nós somos com membros de FA mais de 1.200. Era 43 crianças. Somos 1.700 crianças. Eu não sou bom, não sou um bom pregador, não sou inteligente, não sou desenvolvido, não sou tecnológico, mas eu desfruto da graça de alguém que Deus colocou na minha vida. Tem gente que anda com gente que tem realidade, mas acaba não tendo porque não sabe honrar. Jesus disse, alguém me tocou. E os discípulos falam, não, muitos te tocaram. Ele falou, não, alguém me tocou de uma forma diferente, que eu senti que de mim saiu virtude. Eu, quando eu vou conversar lá com o pastor Wilson, eu sinto saindo virtude dele entrando dentro de mim. Aleluia. Aí quando eu estou conversando com as pessoas, eu falo, mano, tem coisa do pastor Wilson dentro de você aí. Mas por quê? Porque tem uma forma de eu me relacionar com o meu pastor, porque eu sei que tem virtude nele, mas tem uma forma de você extrair a virtude que está nele para entrar dentro de você. Quer ver? Eu não te conheço, primeira vez que a gente está conversando, mas só eu conversando com você, você tem uma mentalidade igual do pastor Felipe, de clareza, concatenado, processual, focado. Eu não sei como você relaciona com ele. Não sei se você já tinha isso quando você veio para a igreja, eu não conheço a sua história. Mas a maior parte das pessoas, Deus coloca alguém que tem algo em Deus que a gente não tem. E a pessoa rejeita. Ah, essa embalagem, eu não gosto dessas coisas aí, é complicado. Perde o favor. Engraçado que você citou sobre essa questão que eu estava falando com a minha esposa esses dias. Sobre isso. Assim, engraçado que eu olho para mim e vejo muita coisa do pastor Felipe. Muita coisa. Por causa dessa virtude que flui. Né? E todas as vezes que eu sinto com ele, eu sinto a mesma coisa. Há muita virtude desse homem passando para mim. Meu Deus. Pastor, já entrando em outro assunto, porque esse assunto tem que ter uma live só sobre honra. Para quem tem até uma palavra sua no YouTube, e para quem quiser assistir, acho que é Valorizando os Pequenos Começos, se eu não me engano. Sim. Fala muito sobre isso, né? Sobre honra. Mas dentro da graça, um outro tema também, pouco falado e muito falado também. Existe dízimo, oferta, contribuição, o princípio de contribuir no tempo da graça, que a gente vê muita gente refutando isso. E aí muitos jovens não têm a sua vida financeira e não dizimam, porque não existe isso, não tem esse princípio, não existe. Existe ou não para nós hoje? Só para você ter ideia, foi feito um estudo. Antigamente, há muitos e muitos anos atrás, os pais casavam os seus filhos e os seus filhos se tornavam independentes e construíam a vida deles, né? Na geração que a gente vive, e cada essa crise vai piorar a coisa, a maior parte dos pais vão ter que sustentar os filhos até ele morrer. Porque a maior parte, na geração que a gente vive, é uma geração que não tem princípios. Verdade. Hoje as empresas mais exitosas, elas são pautadas em princípios. Quer ver? Os Estados Unidos estão passando por uma crise profunda. E eu estava estudando esses dias, falou que a empresa que está mais prosperando nos Estados Unidos é o Walmart. É o Walmart. E o dono do Walmart é um cara que ele vive completamente por princípios. Porque princípio é uma coisa consistente, princípio é uma coisa que não muda, princípio é uma coisa que não muda. E quando a gente vai para a palavra de Deus, você vê que a palavra de Deus é muito atual. Ela não é antiga, ela é atual. Ou melhor, ela é eterna. Quando você vê Romanos 8, olha o que diz. Pois agora já não há mais condenação. Então, quer dizer, se você ler isso ano que vem, vai estar escrito, pois agora já não há mais condenação.
E quando você vê a palavra de Deus, a questão de você contribuir, tem completamente a ver com o princípio. Porque na nova aliança, Deus não pede o dia, Deus pede tudo. Se você for pegar a igreja primitiva, era tudo. E aí o imaturo, quando ele começa a ouvir que na nova aliança não tem dízimo e tudo, ele vai se identificar com a avareza dele. Ele vai viver segundo as identificações. Você quer ver? Hoje nós vivemos por identificação. Tá cheio de lives no Instagram, tá cheio de curso online, tá cheio. A pessoa vai procurar o que ela identifica. Então, uma pessoa que vive por princípio, ela ouve uma coisa dessa, ela quer matar o cara que está falando isso. Eu parei de admirar, não por conta de quem é a pessoa, por causa do princípio. Aí já muda o princípio da honra. Esses dias me mandaram um vídeo de um pregador aqui de São Paulo que ele falou que a Bíblia não é a palavra de Deus. Eu falei, meu Deus do céu. E o cara deu um tiro no pé dele. Porque muita gente que admirava ele falou, mano, esse cara, ele saiu do limite. Ele foi além da conta, ele estava viajando maionese. E a pessoa começa a pensar, foi o que eu te falei. A pessoa imatura, ela pode andar até com alguém imaturo. Vai chegar um dia que ela vai cair em si. Falou, mano, eu preciso de uma coisa mais consistente, mais sólida. Olha o que o apóstolo Paulo fala. Que nós devemos contribuir não por necessidade e nem por tristeza. Porque Deus ama quem? Deus ama quem dá com alegria. E o que significa isso? Só tem uma forma de descobrir se alguém dá com alegria. Eu tenho 2 filhos. Tudo que eu dou para eles, eu dou com muita alegria e com muito prazer. Agora, se eu fosse dar para o filho do vizinho um presente muito caro, eu não sei se eu daria por alegria. Então, o pessoal está passando fome, vamos dar uma cesta básica. Vamos dar R$1.000. Será que eu vou continuar dando sempre algo para alguém com alegria? Ou eu vou dar por necessidade da vida da pessoa? E Deus não nos pede para que a gente dê por necessidade da igreja. Deus nos pede que a gente possa dar o quê? Com alegria. Porque alegria tem a ver com amor. Alegria tem a ver com generosidade. Alegria tem a ver com gratidão. E quando você não dá com gratidão, você não consegue dar com alegria. Eu sou tão grato a Deus pela vida do pastor Wilson, que, nossa, eu amo morrer pela causa dele, edificar a igreja junto com ele, colocar os jovens na mão dele, levar o pessoal a honrar ele. Eu não sou uma pessoa muito tecnológica. E agora que o pastor Wilson entrou, eu vou atrás, porque eu estou escondido nele, eu estou servindo ele. Para mim é muita alegria. Não, eu estou com um bico agora que eu queria ser moderno e o pastor não é. Isso é infantilidade. Eu estou envolvido numa obra que é dele, que ele representa Cristo na minha vida. E a maior parte das pessoas, quando chega no momento do dízimo de oferta, ela dá por causa da necessidade, dá por tristeza, mas não dá com alegria. E se você pegar lá no Velho Testamento, Caim e Abel, qual foi a oferta que Abel deu? Ele deu o melhor. Vamos ser sinceros, só dá o melhor quem é grato. Só dá o melhor quem é generoso. Só dá o melhor se aquela pessoa é primeiro na minha vida. Eu ministro muito na vida de casais. Tem casal que dá o pior para a esposa. E tem um casal que dá o melhor para a esposa. Os dois estão dando. Os dois estão. Mas qual que é a diferença? Um está na nova aliança. Eles estão amados pela esposa, mas tão amado que ele quer dar o melhor para a esposa. E o outro não se sente tão amado pela esposa. Então ele não vai dar o melhor para a esposa. Lá em 1 João 4,19, diz que porque ele me amou primeiro. Porque ele me amou primeiro. Por isso eu vou retribuir esse amor. Então, os jovens começam a ouvir muito sobre a graça, aquela coisa toda, mas ele está ouvindo, mas não está tendo experiência no espírito dele. Como que você sabe se alguém entendeu a graça? É a consequência que a graça produz na vida da pessoa. Adão, lá no Éden, a Bíblia fala que Adão, ele se escondeu de Deus porque teve medo. Então, a consequência do medo é a fuga. Então, tudo que a gente ouve tem uma consequência. Tudo que a gente aprende tem uma consequência. E qual que é a consequência de alguém que ouviu a graça e é infantil? Nada. A graça vai se tornar infrutífera na vida da pessoa. Verdade. Porque uma pessoa que entende a graça, ela vai ser mais exitosa, mais frutífera, mais abençoada, mais... Então, se não está fluindo que esse Cristo da vida dela, ela não entendeu nada da graça, mas nada. E aí qual que é a questão? Quando não tem generosidade, desejo, é porque a pessoa não entendeu a graça.
Porque é impossível alguém se sentir amado e não retribuir esse amor. Você quer bater em alguém? Ama aquela pessoa. Vai funcionar muito mais do que o coro, né? Então, você vê Jesus. O que Jesus ensina? Seja fiel no pouco, que no muito o Senhor vai te colocar. O que o Senhor está nos ensinando? Ele está ensinando não de valor, mas de um princípio. Então, o que você tem, seja fiel. Então, se eu sou líder de célula com 6 pessoas, se eu for fiel a essas 6, o pastor Felipe, não sei se você está ouvindo aí, eu fui discipulador dele, né? E líder dele. Ele tinha um carro muito velho. Aí, quando ele virou líder de célula, ele era muito fiel às pessoas que Deus tinha dado para ele. Ele dava carona, ele abençoava, ia. Então, o que acontece? Isso é um princípio. Tem gente que tem dons, mas não tem princípio. Uau! E aí, se você tem dom, você vai atrair os homens, mas você não atrai a essência de Deus. E os homens vão ser atraídos pelos seus dons. Mas quando eu começar a conviver com você, falar, não é isso que eu quero. Porque dom não edifica. O dom atrai aquela coisa, o que edifica é uma série de princípios, né? E aí Deus foi levantando Felipe. E é visível que o pastor Felipe tem sido levantado na nossa geração, né? Que em São Paulo os irmãos admiram. Mas por quê? O que o Felipe tem de especial? O que eu tenho de especial? Nada. Mas nós estamos construindo uma obra que ela é sólida, que ela tem princípio, que ela tem fundamento. O que as pessoas estão mais procurando no tempo de crise? Não é dom. Estão procurando pessoas que são coerentes com o que elas falam e com o que elas vivem. E aí a pessoa está falando sobre a graça, mas eu conheço, eu convivo. A galera está na internet, mas eu conheço a pessoa do outro lado lá, está falando. Eu sei como é o casamento dela, eu sei quem é a vida dela. Eu não sei. E mais cedo ou mais tarde, todo mundo vai voltar para a casa do pai. O filho pródigo caiu em si e voltou para a casa do pai. Então, existe sim, existe dizimista, ofertante, e quando entendeu a graça, o negócio é mais poderoso, muito mais poderoso. Só vai ofertar e vai dar. Não tem limite. Verdade. Pastor, meu Deus, aleluia. Dentro dessa linha agora já de princípio, algo que se fala muito na juventude também é relacionamento. Eu tenho, às vezes, a gente está começando a trazer mais a questão da corte cá em Lisboa, cada vez mais, né, lá para os jovens, mas eu conheço muita gente que é contra a corte, mas não conhece. E só ouviram falar que corte é não poder beijar na boca. Eu vi muito isso. O que é corte? Não beijo na boca. E existem princípios hoje em relacionamento. A gente começou a falar disso. E como que eu posso, então, mostrar para os jovens que o princípio de relacionamento, principalmente na corte, é o princípio edificado na palavra e na vontade de Deus para isso? As pessoas sempre rejeitam o que elas não conhecem, porque são imaturas. É igual, o filho não gosta de estudar porque ele acha que aquilo não é importante para a vida dele. Quem são as pessoas que mais amam a visão da corte? São pessoas que sofreram no mundo. Ela falou, se eu sofri tanto, a corte vai me proteger. E a corte é uma visão muito mais elevada do que um namoro. Qual que é o nosso desafio que a gente trabalha com os jovens? É quebrar os paradigmas errados que o diabo colocou e que muita gente dentro da igreja colocou na cabeça das pessoas. Eu estou fazendo umas lives, as tretas da corte. A gente assistiu, muito bom. Pessoal, nossa. Aí, os testemunhos que eu ouvi, mas foram muitos. Pastor, eu mudei a maneira de enxergar a corte. Falei, que maneira que você enxergava? Me fala. Porque o que você fala denuncia o que você entende, entendeu? Quer saber o que você entendeu? Deixa a pessoa falar. E eu comecei a perceber que a galera aqui não conhecia a corte. E até às vezes até lê o livro, mas lê sem revelação, sem entendimento e sem compreensão. Nossa, pastor, eu achava que corte era isso aí, só não podia beijar na boca. E na verdade, corte é um conjunto de princípios que vai produzir lá na frente uma família muito especial. O pastor Naor fala que os casais que se casaram na corte de Goiânia, ele nem mal precisa discipular o casamento deles. Porque tem tanto... É como a construção de uma casa. Se você comprar uma casa velha, a manutenção ela é maior. Se você comprar uma casa nova,
a manutenção ela é muito menor. Então, todo mundo vai casar um dia, deseja casar. Quando você casar, você vai ter que fazer a manutenção da sua casa. Se você fazer o processo sem os princípios, quebrando ele, beleza, mas eu casei. Você precisa de muita manutenção, entendeu? Se você fez os processos, você não vai precisar de muita manutenção. Então, é uma escolha que os jovens têm que fazer. Segundo, agora eu vou fazer uma cor sobre o amor que não pensa. Os irmãos quiserem participar, não sei se vocês todos me seguem no Instagram. Eu tenho também um canal no YouTube, que eu montei um novo, chama Ricardo Landim Oficial. Lá essa semana eu gravei 7 séries sobre relacionamento. Vou começar a colocar semana que vem. Então a questão da corte, lá em Provérbios fala o seguinte, isso aqui é forte. Em tudo que se deve guardar, guarde o seu dinheiro? Não. Seu carro? Não. Sua casa? Não. Seu entendimento? Não. Guarde o seu coração, porque é dele que procedem todas, olha que forte, do seu coração, todas as saídas da vida. Você sabia que o nosso coração tem 40 mil neurônios? Você sabia disso? O coração tem mais neurônios. Você digita no Google agora, quantos neurônios tem um coração humano? 40 mil. Então, o seu coração, ele sente, o seu coração pensa, o seu coração absorve. Então, se torna uma coisa muito perigosa o seu coração. Então, a corte é um lugar que você vai guardar o seu coração. Não vai sair. Então, no mundo é assim, tem 3 coisas. Corpo, alma e espírito. No mundo eu começo pelo corpo. Vou na alma. E nem existe espírito. Em Deus é assim. Eu começo pelo espírito. Eu vou me identificar com a irmã, propósito de Deus, vida de Deus. Então, o cara é o homem de Deus. O que ele vai olhar para a mulher? A espiritualidade dela, o coração dela, o desejo dela, o encargo pelas coisas da igreja. Aí, beleza, comecei a me relacionar. Qual a segunda coisa? A alma. O que é alma? Propósito, sonho, princípio, diferenças. E aí, quando vai chegar no corpo, já está quase na hora de casar, entendeu? E aí você vai desfrutar depois o casamento inteiro do corpo da mulher. Então, no mundo, eles namoram e quando casam, não dá mais para namorar. A gente não. A gente relaciona na corte, quando a gente casa, a gente namora. Eu tenho 13 anos de casado para completar. Até hoje eu perco o fôlego quando estou namorando com a minha esposa. Eu fico com falta de ar. Tão emocionado. E aí, é igual um presente de... Um presente. Fala, irmão, eu estou dando esse presente, abre ele só no Natal. É uma surpresa. Eu dou pro cara em setembro. Ele fala, meu Deus, eu não vou aguentar, não vou aguentar. Aí ele vai e abre. Em outubro. Aí perde a graça quando abre em dezembro, que já sabia o que tem. Ele já sabe. Então tem muita gente que chega na igreja pitimbado. E talvez alguns estão me ouvindo, talvez você já fez besteira aí na corte ou namorando, sei lá. Mas Deus quer te dar uma experiência de você nessa área ter uma experiência com amor, com perdão. E Deus quer que você feche a caixinha e você abra só na hora certa. E você vai ser muito surpreendido. Quando eu casei na lua de mel, eu chorei muito na lua de mel, né? Chorei muito. Aí eu liguei para minha mãe. No outro dia, eu falei, mãe, eu estou muito impactado porque eu cheguei a uma conclusão na minha vida. A presença de Deus produz mais prazer do que o sexo. Então, o que isso acontece? Todas as vezes que eu vou ter relação sexual, o que existe lá na cama? Presença de Deus. E a presença de Deus produz o quê? Prazer no sexo. Agora, quando o cara não ama a presença e não tem a presença, ele só vai ter o sexo na cama como o mundo tem, que é o corpo, entendeu? Verdade. Então, o caminho da corte é o caminho de quem pensa, é o caminho que se guarda, é um caminho poderoso, né? A pessoa, e desde esse princípio da corte, e a gente às vezes escuta jovem que fala, não quero fazer corte. Você tem que instruir, e a gente deixa a liberdade de fazer o que ela quiser. Ela pode, então, misturar princípios do mundo, fazendo um relacionamento agora em namoro, mesmo sendo cristã? Com certeza. Por que a pessoa não quer namorar? Não quer fazer a corte? Tem um problema. Então, mas assim, eu gosto de você, mas não gosto da sua esposa, entendeu? Não, Ranieri, eu adoro você, mas sua esposa não vou com a cara dela. Vai ter um problema. Então você não gosta de mim. Então, esquece o nome corte. Vamos colocar outro nome. Tem lá um livro, Romance é a Maneira de Deus. Não sei se vocês já leram. Romance é a Maneira de Deus. Então, tem várias nomenclaturas
sobre relacionamento dessa forma, por princípio. Então vamos tirar o nome corte. Vamos colocar relacionamentos por princípio. Que princípios são esses que a gente usa na corte? São princípios da palavra. De você respeitar o outro, de você se guardar, de você ir com calma, de você incluir o propósito, de você honrar pai e mãe, de você incluir pessoas mais velhas para te orientar, te aconselhar. Quando você não tem esses princípios, o seu relacionamento não está guardado. Quando casar, vai ter que ter muita manutenção na casa do cara, entendeu? Porque a questão não é a palavra corte, são os princípios eternos de Deus, entendeu? Então, exemplo, um princípio de vida na palavra de Deus, de você incluir os mais velhos. Porque o mais velho, ele foi onde você não foi, ele tem o que você não tem. Então, o pastor Wilson, ele tem 7 netos, é um pastor extremamente exitoso. Quando eu sento para conversar com ele, rapaz, eu vou, porque ele enxerga muito mais longe. Agora eu vou discutir com ele. Não, acho que não é assim, hein, pastor? Pera lá. A árvore você conhece pelo quê? Pelo fruto. Não é a árvore em si. É o fruto dela, vai denunciar a qualidade da árvore. E quando você inclui pessoas mais velhas na sua vida, isso é um princípio. Então, o namoro, quer se isolar, quer sair sozinho, conversar. Não inclui. Vai ter problema lá na frente, né? Teve uma vez um jovem que ele era líder de célula e desviou há muitos anos atrás. E foi para as drogas, destruiu a vida dele. Ele começou a namorar uma moça no mundo. E a moça ajudou ele a sair das drogas. Aí ele voltou para a igreja, se envolveu novamente na igreja e chegou o dia dele casar. E eu falei, posso falar com você? Eu falei, por que você vai casar com essa moça? Ele falou assim, eu tenho uma dívida impagável com ela. Ela me ajudou a sair das drogas. Eu falei, mas a base em qual você está casando é uma base errada. Não é a base do amor. É a base de uma dívida. Eu falei, em algum momento do seu casamento vai chegar uma fatura para você pagar. E você não vai ter condições de pagar. Vai ser muito cara, porque a base está errada. Ele ficou pensando, aí ele casou. 10 anos depois, eu marco para conversar com ele, está com crise de casamentos profundas. Ele fala assim, lembra daquela fatura? Eu falei, lembro. Chegou. E eu não tenho condições de pagar. Eu falei, meu irmão, agora você pega o limão e faz uma limonada suíça aí. Agora você vai ter que se encher de Deus, aquela coisa toda. Então, isso é manutenção lá da casa velha, entendeu? Então é uma escolha. Quando você começa a falar isso para os jovens, eles começam a pensar. A live que eu fiz, Tretas da Corte, vários casais estão pensando em se separar. Porque a base da corte está errada. E quando a base está errada, é aquela casa sobre areia e sobre a rocha. Se a base estiver errada, a pressão vem e desaba. Então é melhor desabar antes de terminar. Para um jovem que tem chamado, quer se envolver no ministério, qual é a importância para ele? Porque ele precisa casar com alguém que tem o mesmo coração. Claro. Senão, e a consequência, então, de ser levado pelas suas emoções e ter uma escolha errada? O que isso pode resultar no casamento agora em relação ao ministério também? É mais ou menos assim. Como a live está falando sobre princípios. Ao mesmo tempo que tem princípios, nós temos um pai amoroso. E milagre não acontece toda hora, não é verdade? Verdade. Então a pessoa vai ter que crer em um milagre. E aí fica um pouco mais complicado. Mas tudo coopera. Eu creio piamente que não cai nenhum fio de cabelo se Deus não permitir, que tudo coopera. Então, a pessoa está indo lá, teve escolha errada, teve complicação. Deus vai cooperar isso para o bem da pessoa. Agora, o que é cooperar? O pastor Luiz tem uma palavra poderosa sobre Romanos 8. Ele fala que, quando fala que tudo vai cooperar, quer dizer que mais Cristo vai ser formado na sua vida. Agora, de que forma que você quer que Cristo seja formado na sua vida? Apanhando ou tendo revelação? Então, você pega João e Pedro. O João falava, mano, eu vou fazer isso tanto. Ficava vendo o outro apanhar, falando, oh, meu Deus do céu. Então, quem não fez suas escolhas deve ouvir isso que eu estou falando e tomar cuidado, porque as consequências vão te transformar. Mas você não precisaria viver isso na sua vida. Eu conheço muitos casais que fizeram escolhas erradas. E hoje estão no ministério. Mas às vezes perde aquela plenitude, aquela coisa assim, aquele tchan. Mas sem condenação nenhuma, é só aprendizado, entendeu? Aleluia! E
que a gente tem muitos jovens que são chamados ao ministério, e cremos que todos são, e que às vezes, por muita pressa, né, querem. Eu estava ouvindo até uma pregação, eu acho que é essa que eu estava dizendo, sua mesmo, essa de pequenos começos, valorizando, fala que, olha, se um jovem não lidera nenhuma célula, como que ele vai liderar um casamento? Princípio. Uma vez um rapaz falou assim, pastor, eu estou apaixonado por uma moça. E tal. O que você acha? Eu falei, eu acho que ela é louca se querer casar com você, porque você está tantos anos na igreja, você nem é líder de célula. Então eu falei, você quer me conhecer? Olha os meus discípulos. Agora, como que ela vai te conhecer? Ela vai olhar para quem? Para onde que ela vai olhar para ela saber quem é você? Aonde está você? Você se multiplicou em quem? Então, eu sempre aconselho uma moça, quer casar? Procure um líder na igreja. Porque se o cara não tem encargo por pessoas, o que teria por você? Deve ter um outro interesse aí, né? Porque uma mulher que quer... O amor que pensa é assim, ele estica um pouquinho. Então, quando você pensa em casar com alguém, conforme você vai amadurecendo, você muda a sua escala de valores. Eu queria casar quando era adolescente na igreja, com uma moça meia doida, surfista, aquela... Aí eu falei, mano, aí você começa a esticar. Eu tenho que escolher uma mulher que vai ser a mãe dos meus filhos. Eu tenho que escolher a mulher que vai passar os dias maus comigo. Verdade. Então, isso é princípio. Quando você estica o seu sentimento, o sentimento vira princípio. Ele é como aquele suco de maracujá. Você põe um negócio, vai sair só o fino. Quando você estica o seu pensamento, vai sair a essência, né? E é muito complicado. Esse assunto ele é complicado e muito perigoso. Eu conheço dezenas de jovens que eu dei aula para eles no seminário. Eles queriam ser pastores. Mas na hora que chegou uma Dalila, os caras se apaixonou. O que Paulo fala? Foge das paixões da mocidade. Por quê? Fazer escolhas com paixão não vai dar certo. Senão Paulo falou assim, vá atrás das suas paixões. Não fala. Fala, você corre. Porque se você correr, aquele negócio continuar, Deus está nisso. Aí você estica e entra num processo, né? Agora, infelizmente, nós já estamos caminhando para o final. Qual que é a consequência, então, de uma vida sem princípio? Sabe o que significa a palavra princípio? Vem de primeiro. Então, princípio é a primeira coisa que você coloca em qualquer coisa quando você for construir. Vou fazer uma pergunta. Como seria um apartamento, uma construção sem fundamento? Não suporta. Não suporta. Então, eu vou dizer para você que está me ouvindo. Qualquer coisa que você quiser construir na sua vida que não tem princípio, você pode se preparar que a qualquer momento a casa vai cair. Então, tudo que você for fazer, comece pelo princípio. O princípio em Deus tem a ver com o primeiro. O que em primeiro vem na criação de um filho? O que em primeiro vem em um ministério? Eu, quando comecei a igreja local aqui, eu fui ouvir os grandes pastores. O que vem primeiro no ministério? Aí eles foram explicando. Então, eu comecei pelo primeiro. Então, virou o quê? Uma grande construção. 1.200 pessoas, 1.700. E é de boa. Por quê? Os princípios sustentam a construção. Agora, como que eu vou construir coisas grandes sem ter princípios? Nossa, minha célula está com 40, foi para 20. Nossa, fiquei rico, agora fiquei pobre. Nossa, eu tinha, hoje eu não tenho. Estou bem com a minha esposa, agora estou muito mal com ela. Então, o deserto é assim, é muito quente de dia e muito frio à noite. Então, você constrói sua vida sem princípio, inevitavelmente, em algum momento, se você pegar a vida do pastor Wilson, eu conheço ele há 20 anos, tudo que ele constrói permanece. Por quê? Antes de construir, ele põe o princípio. Aleluia. Meu Deus, então, a conclusão dessa live é que na graça tem princípio. Tem princípio. Porque eu entendi a graça, tem princípio. Meu Deus do céu. Eu tenho falado aqui muito com os jovens sobre visão, né? Estava até falando com os meninos, falado muito sobre isso, que o jovem sonha por natureza. Mas a Bíblia diz lá em Joel que os velhos vão ter sonhos e os jovens vão ter visão. O jovem que só sonha e não tem visão, ele é um jovem velho, né? Eu escrevi um livro, meu último livro chama Nobreza.
E o primeiro capítulo do livro chama Visão Clara. Uau. O que é clareza? É tão real, mas é tão real que eu consigo tocar. Qual que é a grande questão? Você nunca vai possuir o que você não enxerga. Se você pegar os espias, todos os homens de Deus na Bíblia, porque eles tiveram uma visão tão clara, eles possuíram o que eles enxergaram. Então, nesse tempo de online, está cheio de gente crescendo muito. E tem gente perdendo porque a visão que cada um tem. Deus, ele sempre vai trabalhar dentro da gente a visão. Então, exemplo, eu tive muitos problemas, tribulações na minha vida. Mas essas tribulações produziram uma construção dentro de mim. E porque construiu dentro de mim, ficou mais claro dentro de mim. Então, eu assumi os jovens ano passado. Então, o quê? Vamos ter uma visão clara. Quando você inclui alguém em uma visão clara, você vai crescer muito. Agora, incluir alguém em uma coisa que não tem clareza, é igual o cara que casa e não tem princípio. Ele está incluindo a mulher dele numa coisa que nem ela sabe para onde que as coisas estão indo. Porque princípio de visão, de rumo, de propósito, tudo é visão. A maneira que eu enxergo é uma visão. Tem que ter princípio. E os jovens de hoje, eles não têm visão. A mentalidade é uma visão. E eles não têm. Por que eles não têm visão? Caio, a graça é só amor. Eles não incluem princípio. Então eles não conseguem ter uma visão. Então eles não conquistam nada. Quer falar que essa graça aí, que não tem princípio, que é só relacionamento? Vai ver o fruto dessas pessoas. Vai ver a transformação. Vai ver o quanto de Cristo que essas pessoas têm. Não tem. Por quê? Porque não tem princípio. Verdade. E engraçado, pastor, que o que mais a gente ouve é essa falta de visão, né? Porque pela falta de princípio, tudo que você fala é tô na graça. Tô na graça. Irmãos, tem que ter princípio. Não, tô na graça. Né? E isso resulta de tudo que você disse, né? Quem não tem visão não tem direção, não tem propósito, não tem rumo, não sabe o que vai fazer. É igual a gente encontra muitos jovens que querem ganhar o mundo. Quer ganhar a África, a Europa, o Brasil inteiro. Aí você fala, irmão, tá liderando uma célula? Não estou não. Irmão, mas você está cuidando de gente? Não, não estou não. Só, mas o seu sonho não passa de sonho. Nunca vai se tornar realidade, né? Porque não tem visão, não tem propósito, não sabe o que está fazendo. Aleluia. Uma pessoa que tem visão e não tem princípios, ela tem uma miragem. Dentro dela parece que é real. Aí quando ela chegar, fala, mano, não é real, porque não tem o quê? Não tem princípios. E princípio é uma coisa assim... Tem um filme que chama Busca Implacável. É um filme secular. Os ladrões roubam a filha do cara. Aí o cara liga pro ladrão, fala o seguinte: eu não tenho dinheiro, mas eu tenho um conjunto de habilidades que vai me fazer te achar, pegar minha filha e te matar. Então o que isso significa? Quando você tem uma visão e tem um conjunto de princípios, você tem condições de chegar lá. Agora, quando eu tenho uma visão, que é uma ilusão, mas não tenho um conjunto de princípios, eu não vou chegar lá. Aleluia. Pastor, a gente falta aí 3 minutinhos, 3 minutinhos para acabar, a gente vai encerrar. E encerrar de duas formas. Primeiro, eu queria que você orasse por nós. Sim. Né? Dando favor, graça, sobre Lisboa, sobre Portugal, a Europa. Queria que você orasse por nós. Amém. Tudo. Pai, eu quero abençoar os radicais livres de toda a Europa. Amém. Deus, eu quero declarar sobre os irmãos de Lisboa o amor, o favor e a graça. Que nesses dias o Senhor possa impulsionar o trabalho com os jovens deles. Dá-lhes, ó Deus, uma visão. Dá-lhes, ó Deus, clareza de propósito. Manifesta poder na vida deles nesses dias. Graça, a Deus, multiplicada. Eu declaro o teu poder, a tua vida fluindo como nunca antes. A sua palavra diz que o Senhor é o nosso pastor e de nada nós teríamos falta. Que não falte graça, que não falte provisão, que não falte sabedoria, que não falte nada para que eles possam cumprir o seu propósito nesses dias.
que haja um mover poderoso na Europa, poderoso em Lisboa. Deus, quando essa pandemia acabar, que haja uma grande colheita, ó Deus, e que eles possam contemplar com seus olhos o que eles têm gerado no espírito deles, ó Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Pastor Ricardo, mais uma vez, muito obrigado. Amém. Pela discussão, pelo tempo. Nós aqui admiramos a sua vida, a sua família, seu ministério. Né? Queremos desfrutar dessa unção que nós admiramos também. Herdamos também dessa unção, cremos nisso. E olha, espero que a gente possa fazer mais lives nesse tempo. Acredito que a malta daqui vai querer mais. Né? E é isso. Obrigado por esse tempo, pelo privilégio. Espero vê-lo em breve e conhecê-lo também pessoalmente. Amém. Vocês estão me ouvindo? Se vocês puderem na segunda-feira participar da live sobre relacionamento, vai ser muito legal. Vou falar bastante sobre princípios. E lá qual é o horário, 10 horas da noite. 10 horas? Aqui vai ser legal. Mas eu ponho no meu canal do YouTube depois. O canal do YouTube é Ricardo Landim Oficial. Tem bastante coisa. Mas essa malta que está de quarentena dá para assistir de madrugada também? Dá também. Todo mundo em casa. Pastor, então aquele abraço. Pessoal que não segue, segue o Pastor Ricardo aí. A gente mantém informado. E até a próxima, então, se Deus quiser. Até a próxima. Deus abençoe, irmãos. Aleluia. Irmãos, aleluia. Né? Eu tenho 1 minuto, 30 segundos, mas queria te agradecer por essa live, por ter estado aqui conosco. Nossa, nós fomos completamente edificados com o pastor Ricardo, que é o supervisor dos radicais de São Paulo. Segue ele lá também. E, meu Deus, depois de um alimento desse, acho que nós temos comida aí para muito tempo. Então, obrigado por ter acompanhado, por estar aqui conosco. E até a próxima. Lembrando rapidamente que sexta-feira nós temos uma live, eu tenho uma live com o pastor Naor. Então, sexta-feira às 10 da noite aqui em Portugal, às 6 aí no Brasil da tarde, uma live com o pastor Naor e mais lives que virão por aí. Abraço.